Olá, estudantes, tudo bem? Sou o professor Marcelo. Nesta aula vamos falar um pouco sobre polígonos. Especificamente, vamos falar sobre o número de diagonais e a soma dos ângulos internos. Então, fiquem atentos, ser uma aula bem dinâmica. O número de diagonais de um polígono. Então, inicialmente, o que seria uma diagonal? Então, nós temos aqui um decágono, né? Um polígono de 10 lados. E aí nós temos aqui ligações dos vértices, de um vértice ao outro. Então, aqui, por exemplo, nós temos do E até o G, do E até o I, do E até o J. Então, aqui são as diagonais. Então, observe que quando é uma figura com um número de lados bem maior do que 6, 7, dá para contar, mas fica de certa forma fica complicado. Você pode misturar aí, tá repetindo as diagonais através da contagem. Então nós vamos deduzir uma fórmula para calcular o número de diagonais de um polígono. Inclusive tem várias situações envolvendo diagonais, esses casos dessas construções na parte de arte, né? Existe aí muitos artistas que utilizam essas diagonais para produzir quadros. Então, o outro assunto, soma dos ângulos internos de um polígono. No nosso aulão, eu já trabalhei o ângulo interno, inclusive, mas aqui nós vamos trabalhar a soma dos ângulos internos, porque através da fórmula da soma, nós conseguimos calcular o ângulo interno de um polígono regular, polígono que possui os lados com a mesma medida e os ângulos internos também, como é o caso desse pentágono que está aí na imagem do pentágono. Nós temos o ângulo que é 108 graus. Nós podemos deduzir por que é o 108. Então nós vamos começar e nós vamos utilizar um método que é o de dedução, deduzir a fórmula do número de diagonais de um polígono. Então vamos ver aqui uma situação. Então nós vamos deduzir a partir dessas figuras. Então nós vamos ver como funciona com essas figuras e a partir delas deduzir para as figuras que possuem mais lados. Então inicialmente nós temos uma bem simples que você pode contar qual o número de lados aqui inicialmente do nosso quadrado, né? Então quantos lados nós temos? Nós temos no caso 4 lados, né? Situação bem elementar aqui. Então aqui nós temos 4 lados, que é o quadrado. Agora veja, o número de diagonais partindo de cada vértice. Nós temos 4 vértices, então partindo do A, nós temos uma diagonal, que é ligado do A até o C. Partindo do B, nós temos também uma, e sucessivamente. Do C só tem uma, do D tem uma. Ou seja, número de diagonais partindo de cada vértice, apenas uma. Então, primeiro nós vamos ver apenas essas informações. Número de lados da segunda figura, nós estamos vendo aqui 5 lados. Então, aqui número de lados, eu já sei que é 5, porque é um pentágono. Agora, número de diagonais partindo de cada vértice. Você vai verificar, partindo de cada vértice, quantas diagonais você pode construir. Então, vejam aqui, nós vamos começar do ponto E. Nós podemos ligar até o G, uma diagonal. Podemos ligar até o G, outra diagonal, porque do E até o I é um lado, do E até o F também. Então, aqui no caso, nós temos quantas diagonais? 2 diagonais. Se eu for começar agora do F, eu também só vou conseguir ligar, ó, até o I, do F até o H. Também vou conseguir desenhar o que? Apenas 2 diagonais, ou seja, o número de diagonais partindo de cada vértice de um pentágono, 2. Então, a partir de cada vértice. Mais uma vez, eu vou, Marcelo, mas do G já está conectado, não importa, mas do G eu só posso construir quantas? Uma, que foi até o E, e do G também até o I. Ou seja, nós vamos conseguir apenas 2. E observe que fica fácil se você for contar o número de diagonais aí do pentágono. Mas vamos continuar. Agora, o número de lados da próxima figura, 6, que é um hexágono, 6 lados. E mais uma vez você vai verificar o número de diagonais partindo de cada vértice.
Então eu vou pegar aqui o O. Do O até o K, uma diagonal. Do O até o L, duas diagonais. Do O até o M, três diagonais. Então de cada vértice só vou conseguir construir três diagonais. Aquela velha história como eu já fiz nos outros. Vou fazer do J, vai até o N. Do J até o M. Do J até o L. Aí, professor, do K você vai repetir, não importa, nós estamos deduzindo a fórmula que você conta partindo do K. Partindo do K seria uma até o O, depois você vai entender o que é que vai ser feito. Do K até o N, do K até o M. Construir três, do L também, já tem duas, falta só essa. Então aí fecha, eu consegui desenhar o quê? Então você observa, você olhando para cada vértice, que aí já tem todas as diagonais, você percebe que de cada vértice parte quantas diagonais? Três diagonais no caso do hexágono. Então, esse tipo de situação é para o aluno que de repente ele se perdeu com a fórmula. Então, ele consegue deduzir a fórmula fazendo esse passo a passo. É claro que se lembrar da fórmula na hora vai ajudar bastante, mas essas definições ajudam muito. Agora observem o que foi que aconteceu aqui, ó. Do 4, número de lados, aí aqui passou para o 1, do 5 passou para o 2, do 6 passou para o 3. Ou seja, o que foi que aconteceu com essas três situações? O número de lados e o número de diagonais, ele foi subtraído de quanto? De 3, né? Então, o número de lados é 4, aí ficou menos 3, 1. O número de lados é 5, 5 menos 3, 2. O número de lados é 6, 6 menos 3, 3. Ou seja, o que foi que nós fizemos aí? É o número de lados menos 3. Então, esse número de diagonais, partindo de cada vértice, de qualquer polígono, é sempre o que? N menos o 3. Então, o que nós deduzimos até agora foi isso, que o número de diagonais partindo de cada vértice é n menos 3. Então, de novo é só observar, tem 4 lados, que é o n, né? Nosso n aqui é o número de lados, tem 4 lados, 4 menos 3, 1, que é o número de diagonais, tem 5 lados, 5 menos 3, 2. Então, se for um polígono de 10 lados, quantas diagonais vão partir de cada vértice? 10 menos 3. Então essa é a primeira ideia que nós temos, já conseguimos construir essa primeira parte. Agora observe, o que é que eu quero saber o total de diagonais. Então agora o que é que está faltando? Está faltando multiplicar pelo número de vértices da figura. E o número de vértices é o número de lados. Então na verdade agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui o D, que é o número de diagonais, igual. Então vejam aqui o que é que vai acontecer. Eu vou colocar a fração e depois vamos explicando por quê. Então nós já sabemos que de cada vértice partes n menos 3 diagonais, que foi o que nós vimos através desses valores. Agora só que nós temos a quantidade de vértices. Então é o n, porque o n é o número de lados e o número de vértices é o número de lados, vezes a quantidade de diagonais que parte de cada vértice, que nós já vimos que é n menos 3. Agora que vem um detalhe. Então, vejam que aqui eu fiz a ligação, vamos olhando para o quadrado. Eu fiz a ligação do A para o C, partiu uma diagonal do A. E também eu fiz do C para o A, quer dizer, partiu também uma diagonal do C para o A, mas é a mesma diagonal. Então, todas as diagonais vão acontecer isso, elas vão aparecer em duplicidade, vão aparecer duas vezes. Então, aqui no final eu tenho que dividir por 2. A nossa fórmula do número de diagonais, a dedução é essa. Então, número de diagonais de qualquer polígono, n vezes n menos 3, dividido por 2. Ou pelo menos tentar explicar mais um pouco. Por que o n? O n é o número de vértices que tem a figura.
Por que o n menos 3? Porque de cada vértice, de qualquer polígono, de cada vértice parte n menos 3 diagonais, que foi como nós vimos aqui. Do quadrado parte uma, porque é 4 menos 1, 3. Do pentágono partiu apenas duas, porque tem 5 lados, menos 3, 2. Então, essa é a nossa fórmula. Professor, agora eu vou ficar focado só na fórmula. Tranquilo, né? O entendimento é esse. Aqui é para você entender por que a fórmula é desse jeito. De novo, por que divide por 2? Por exemplo, vamos nós aqui o L e o J. Eu contei o número de diagonais partindo de cada vértice. Então eu contei do J até o L e do L até o J. Ou seja, eu contei a mesma diagonal duas vezes. Por isso que divide por 2. Então, nós deduzimos aqui a nossa fórmula e aí agora as capacidades já sabem como calcular o número de diagonais de um polígono qualquer. Então é n menos 3 dividido por 2. Então essa é a nossa fórmula do número de diagonais de um polígono qualquer. Então lembrar também o que é que representa o n, né? O que é que representa o nosso n? Nosso n representa o número de lados. Então não esquecer o número de lados. Então a partir de agora nós já podemos trabalhar com o número de diagonais. N vezes n menos 3 dividido por 2. E é interessante também lembrar a história do n menos 3. Por quê? Porque de cada vértice parte n menos 3 diagonais. Então agora nós vamos trabalhar com a soma dos ângulos internos de um polígono. Vamos tentar aqui também deduzir. Mais uma vez nós usamos aqui as figuras e a partir delas vamos deduzir o geral. Então aqui tem até 6 lados, mas a fórmula vai valer para um número de lados qualquer. Então, soma dos ângulos internos de um triângulo. Primeiro precisa lembrar, soma ângulos internos. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, esse aqui as capacidades já vão lembrando 180 graus. A partir dele nós vamos deduzir os outros. Então, o que é que nós vamos fazer? Passo a passo de novo. Ó. Número de lados aqui, moleza, número de lados de um triângulo, 3. Número de triângulos, aí no caso é só um, porque só forma um triângulo mesmo, né? E a soma dos ângulos, 180. Agora veja o seguinte, por que 180? Porque só tem um triângulo. Então aqui era 1 vezes 180 graus. Próxima figura, número de lados, 4. Isso aqui é muito simples, é só contar, beleza? Agora, Marcelo, esse número de triângulos eu não entendi. Então nós vamos escolher um vértice, eu vou escolher esse vértice e vou ligar, ó, usando uma diagonal e dividindo a figura a partir desse único vértice, a partir de um único vértice, dividir a figura em triângulos. Então eu dividi aqui em 2 triângulos. Então agora eu já sei que essa figura eu consigo transformar em 2 triângulos. Marcelo, e aí o que é que isso tem a ver com a soma dos ângulos? Mas aí é o seguinte, eu sei quanto é a soma dos ângulos internos de um triângulo, então eu posso perceber que esse ângulo mais esse dá 180, esse mais esse também dá 180, porque são 2 triângulos, ou seja, a soma dos ângulos vai ser 2 vezes, porque tem 2 triângulos, 180. Então, 2 vezes 180. E agora vamos, eu acho que alguns já devem ter percebido o que vai acontecer. Então, de novo, número de lados, um pentágono, número de lados 5. Número de triângulos que eu consigo formar. Mais uma vez, você escolhe um vértice, vou escolher esse, e a partir desse único vértice, você vai ligando diagonais. Pronto. Na verdade, você liga o número de diagonais possível, né? A partir desse único vértice. E você vai perceber que transformou esse pentágono em quantos? Transformou o pentágono em 3 triângulos. Então, o número de triângulos
3. Só observar a própria figura. E agora vem a soma dos ângulos. Então, a soma dos ângulos internos vai ser a soma dos ângulos desses 3 triângulos. Então, é 3 triângulos vezes 180. Do mesmo jeito, o hexágono, número de lados 6. Número de triângulos, escolhe um único vértice, ligam todas as diagonais. Inclusive, nós já sabemos que vão ser 3 diagonais, porque é o número de lados menos 3. Então, 1, 2, 3. Só dá para ligar essas 3 diagonais, como nós vimos lá relacionando, trabalhando com o número de diagonais. Agora, o número de triângulos, só contar 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, agora 4. E aí, mais uma vez, a soma dos ângulos, como são 4 triângulos, é 4 vezes 180. Então, agora vamos observar o que acontece com a relação entre o número de lados e o número de triângulos. Então, número de lados 3, número de triângulos 1, ou seja, diminuiu quanto? Diminuiu 2. Número de lados 4, número de triângulos 2, diminuiu 2 também. Número de lados 5, número de triângulos 3. Então, observe que em todas as situações, o número de lados menos 2 é o número de triângulos. Então, a nossa fórmula é a soma dos ângulos internos, é o número de triângulos vezes 180. Mas o número de triângulos, você observa aqui, mais uma vez, é o número de lados menos 2, que 3 menos 2 dá 1, 4 menos 2 dá 2, 5 menos 2 dá 3, 6 menos 2, 4 e sucessivamente. Agora veja, é 6 menos 2, mas o 6 ele se refere justamente ao número de lados. Então, falando de uma maneira geral, é o número de lados menos 2 vezes 180 graus. Então, assim nós já deduzimos aqui nossa fórmula. A soma dos ângulos internos vai ser igual a n menos 2 vezes 180 graus. Porque o n menos 2 é o número de triângulos que eu formo na figura, que é o número de lados, que é o n menos 2. Então, Marcelo, eu vou focar agora na fórmula. Maravilha, é só isso. Se você tem uma figura de 20 lados, como é que você vai calcular a soma dos ângulos internos? Como n é o número de lados, seria 20 menos 2 vezes 180. Você já está calculando a soma dos ângulos internos. E caso você queira descobrir o ângulo interno, se for uma figura onde todos os ângulos são iguais, você vai pegar a soma e dividir pelo total de lados. Mas nós vamos resolver algumas situações. Antes de passar aqui para resolver os exercícios, eu vou mostrar aqui uma curiosidade relacionada a essas figuras e outras mais, polígonos, né? Relacionado a diagonais. Existe uma maneira aí de trabalhar tabuada envolvendo esse círculo e a partir dela você consegue construir figuras. Então, por exemplo, nós vamos trabalhar aqui com a tabuada de 2. Então, 0 vezes 2, 0. Aí é 0. Depois 2, de 2 em 2. 4, 6, 8, 10. Se você continuar, você vai ficar os mesmos pontos. 12, 14, 16, 18, 20. Ou seja, com a tabuada de 2 aqui, nós construímos um pentágono, né? Aqui nós usamos 5 diagonais. No caso, não são diagonais, né? Porque nós estamos trabalhando com círculo, né? Mas são 5 lados. Aqui formou, no caso, o pentágono. Isso com a tabuada de 2. Eu vou voltar e fazer agora com a tabuada de 3.
Então agora eu vou fazer com a tabuada de 3 para vocês verem a diferença. Começa do 0, 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 15, 15, 18, 18, 21, 21 mais 3, 24, 24 mais 3, 27, 27 mais 3, 30. Aqui nós usamos a tabuada de 3. 3, 6, 9, que é 3 vezes nada, nada. 3 vezes 1, 3. Aí vejo que já formou outra figura, né? E aí vejo que ela tem uma formação bem organizada. Inclusive essa parte interna, né? Essa parte interna ela forma um polígono também. É só vocês observarem aqui essa parte interna e vão perceber qual é a figura. Então você pode testar sozinho depois, tabuada de 5, de 6, de 7, vão gerar figuras, né? Aqui é uma curiosidade. Então agora vamos resolver alguns exercícios, vocês vão ver que é bem simples. O número de diagonais de um icoságono. O icoságono ele apresenta 20 lados, Aí aquilo que eu já falei é só as capacidades de lembrar do número da fórmula. D igual número de diagonais. Qual é a fórmula do número de diagonais? Aí é interessante o que nós fizemos para lembrar a fórmula. Primeiro eu já sei que de cada vértice parte n-3 diagonais. Então você lembra n vezes, porque é a quantidade de vértices, n-3 dividido por 2. É só usar essa fórmula, pessoal, bem simples mesmo. Então, o nosso n é 20, vezes 20 menos 3, dividido por 2. Essas contas eu aconselho, quando possível, dividir logo aqui. 20 dividido por 2 dá 10, vezes 20 menos 3, 17. E 10 vezes 17, 170 diagonais. Ou seja, uma figura de 20 lados. Você for construir todas as diagonais, você terá ao todo 170 diagonais. Então, n é o número de lados que é 20. 20 menos 3, 17. Fiz logo a divisão. Fiz aqui 20 dividido por 2, que deu 10. E aí, 20 menos 3, 17. Pronto. 10 vezes 17, 170 diagonais. Aqui nós estamos iniciando, né, para não estar enchendo de atividades também nesse período de férias. Mas ainda, né, já estamos mesmo de férias, ajudando aí a aprimorar mais o conhecimento das capacidades. O outro, sua fórmula também, a soma dos ângulos internos, só que agora ele está falando dos ângulos internos. Você pode até às vezes desenhar uma figura para lembrar. Vou desenhar, escolher um vértice e ver em quantos triângulos. E aí você vai lembrar que a soma dos ângulos internos, é igual a n-2 vezes 180. Lembrando que o n é o número de lados, decágonos são 10 lados, então fica 10 menos 2 vezes 180, igual 10 menos 2, 8, vezes 180, igual 8 vezes nada é nada, 8 vezes 8, 64, fica o 4 vem 6, 8 vezes 1, 8 mais 6, 14. Então, 1440 graus. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um decágono é 1440 graus. Isso vale para qualquer figura de 10 lados. Se for uma figura onde os 10 lados têm a mesma medida, então os 10 ângulos também terão a mesma medida. Aí você já consegue aqui, por exemplo, calcular o número, o valor do ângulo interno de um decágono. Era só dividir esse valor 1440 por 10. Aí você iria encontrar a medida do ângulo interno. Vamos lá. Nossa terceira situação, ela inclusive é aquela situação mais simples, mas que eu já fiz isso inclusive no aulão
né? E eu quero reforçar bastante porque cai esse tipo de questões no Enem e ela é uma questão simples. Aí o que é importante vocês lembrarem? Lembrarem dos ângulos internos de algumas figuras. Então, do quadrado, todo mundo lembra, 90 graus é o ângulo interno. E aí o pentágono, é bom lembrar também, pentágono 108 graus, que no caso vocês vão verificar aí a nossa figura, mas eu vou especificar os outros. Hexágono, também é importante lembrar, 120. Esses três, principalmente, e o triângulo equilátero, que é 60 graus. Então, se for uma figura regular, o ângulo interno é essa. Então, não esqueçam, aqui é regular, porque regular tem os lados com a mesma medida. Vamos ter pentágonos com ângulos internos diferentes, mas se for regular, o ângulo é 108, o hexágono 120, porque são as figuras que aparecem mais. Então, aqui vocês vão verificar o seguinte: nós vamos ter que calcular essa parte aqui, ó, uma volta completa nesses ângulos, porque ele quer o ângulo θ, então vocês vão ter que verificar que esse ângulo ele está se comportando ali junto, ele está junto com esses outros três ângulos do pentágono. Mas aí você vai lembrar que o ângulo interno de um pentágono, acabei de mostrar aqui, o ângulo interno do pentágono é 108. Então você já sabe que vai ficar 108 mais 108 mais 108 mais o ângulo θ, eu vou chamar de x, igual a 360, porque é uma volta completa. Então, de novo, observe. De onde eu tirei o primeiro 108? Esse ângulo aqui. Como aqui é um pentágono, 1, 2, 3, 4, 5 lados, o ângulo interno dele ele é regular, ele está dizendo aqui, ó, pentágonos regulares, então esse ângulo é 108. E aí eu venho aqui também, esse ângulo também é um pentágono 108, e aqui também é 108. E esses três juntos com o ângulo θ que eu chamei de x, que é o que nós desejamos, ó, chamei de x. Então, juntando todos, como é uma volta completa, 360 graus. Então, 108 mais 108 mais 108 dá 324 mais x igual 360. Então, x igual 360 menos 324. X igual 360 menos 324, 36 graus. Então, aquele ângulo 36 graus. Então, prova do Enem, caiu uma situação como essa, lembra? Hexágono, 120 graus o ângulo interno, hexágono regular. Pentágono regular, 108. Aí você faz um giro ali, verifica, né? Para formar o 360 graus. Então, junta todos os valores, três ângulos de 108, mais o x que eu quero, 360, resolve letra D. Vamos nós para a próxima situação. Aqui era apenas o desenho, para lembrar mais uma vez que o que nós fizemos foi isso aqui, ó, facilitar a visualização. Foi essa parte. Como é um círculo, 360, três ângulos de 108 mais x. Então, aqui tem parte de mosaicos, né? Vocês também, nós vamos ver isso em outro momento, para facilitar aí também o entendimento de vocês. Então, nós vamos montar aí umas estruturas, vamos deixar para quando retornar, né? Eu vou montar uma atividade prática para a gente se descontrair um pouco também e trabalhar com a nossa matemática. Então, esse foi o nossa segunda aula desse período. Tudo de bom e até a próxima aula.